nome do paraguaio Matias Rojas está especulado no ambiente do Internacional como uma possibilidade de reforço para o setor do meio-campo ofensivo a partir do momento em que ele está prestes a rescindir o seu vínculo com o River Plate. Entretanto, existem bastidores deste jogador que precisam ser considerados. A direção já se manifestou a respeito do tema e o atleta tem também uma dúvida em relação à sua questão salarial, quanto que ele iria ganhar a partir do próximo contrato. A gente pesa tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade, que estaria na mira do Internacional em função de estar rescindindo seu contrato com o River Plate. Tem histórias a serem observadas do Matias Rojas, tá? Todo um contexto envolvendo este jogador. E a gente vai falar sobre isso aqui, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20 que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito que o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Matias Rojas está rescindindo seu contrato com o River Plate. É um meia que pode atuar como um meia direita, pode atuar também como um meia centralizado. Muito bom jogador, a gente observa lances dele no Corinthians, onde é verdade. Ele não teve uma boa passagem, mas a gente vê que é um jogador extremamente técnico. E principalmente, tem um chute muito bom. O Matias Rojas é um cara que pega muito bem na bola. Seja em bolas paradas, ele tem gols de falta impressionantes na carreira. Seja com a bola rolando, ele da onde que vem a bola, ele manda pro gol. Ele é um cara que tem muita habilidade, tem bom passe, tem bom drible. Jogando pelo lado direito, ele é um cara que vai pra cima da marcação. É um jogador tecnicamente muito interessante. É claro que jogando pelo lado do campo precisaria de algumas adaptações no que diz respeito a fechar os corredores, a ser um pouco mais importante do ponto de vista tático. Mas é um jogador tecnicamente muito importante, que é muito interessante. E que pro Internacional serviria para jogar na vaga do lado direito, uma opção pro Carboneiro, pro Tabata, pro Vitinho, pros jogadores que atuam por ali, e também uma opção para jogar por dentro, uma opção, por exemplo, ao Alan Patrick. Ele pode acabar sendo reserva pro Alan Patrick, tão buscado, já que o Oscar Romero não conseguiu exercer essa função com muita qualidade, com muita consistência. Só que existem algumas situações do Matias Rojas que a gente precisa ponderar. Uma delas, o Rojas está sendo descartado do River Plate, tá? E a situação que ele passa no River Plate é de uma rescisão contratual, algo que ele já viveu e que gerou problemas pro Corinthians, tá? Eu vou explicar. O Rojas, ele foi muito bem no Racing, tá? Ele era um dos principais jogadores do Racing, ele terminou seu contrato no Racing, assinou com o Corinthians, foi pretendido por vários clubes da América do Sul. O Inter, em determinado momento, ameaçou entrar nesta concorrência pelo Matias Rojas, que no Racing jogou muito. Ele veio pro Corinthians, pegou a 10, vocês viram aí os lances dele no Corinthians. Ele não desempenhou o mesmo futebol. Ele foi titular em determinado momento, depois perdeu espaço, acabou indo pro banco. Não foi muito bem no Corinthians o Matias Rojas. E aí teve um problema administrativo. Ele teve valores dos direitos de imagem atrasados pelo Corinthians, fez um acordo judicial onde o Corinthians reconheceu a dívida e prometeu pagar parcelas mensais. O Corinthians pagou a primeira parcela em janeiro, não pagou a segunda parcela em fevereiro, e a partir disso ele acionou um dispositivo no contrato que permitia a rescisão unilateral do contrato pelo atraso do Corinthians. E aí ele foi na justiça buscar o valor deste contrato, porque ele disse, olha, eles não honraram, eu vou rescindir para poder jogar em outro clube, mas o contrato que foi assinado eles precisam honrar. E o Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais para o Rojas, de acordo com uma determinação da FIFA. Foi um baita prejuízo para o Corinthians, e óbvio que foi um problema administrativo, de uma lambança que o Corinthians fez. E depois disso, ele foi para o Inter Miami, ganhando muito abaixo do que ele ganhava no Corinthians, tá? No Corinthians, ele ganhava perto de R$1 milhão. No Inter Miami, convertendo para o real, ele ganhava R$200 mil por mês. O salário dele em dólar era de $12 mil, irrisório, tá?
para a realidade, por exemplo, de um jogador que ganhava R$1 milhão por mês no futebol brasileiro. E o contrato dele com o Inter Miami foi até o fim do ano e não foi renovado em função justamente disso. Não havia vaga para um grande salário, o próprio Rojas não queria seguir ganhando aquele salário, queria um voo maior, e aí ele acabou acertando com o River Plate. É importante dizer que o Rojas, no Inter Miami, foi muito bem. Ele jogou 20 jogos, teve 9 gols, 2 assistências, foi titular, tem belos lances dele no Inter Miami, que a gente não reage aqui por uma questão de direito autoral. Mas aí ele vai pro River, em 9 jogos ele marca 1 gol apenas e tá escanteado pelo técnico Marcelo Gallardo. É verdade que a concorrência no River Plate ela é bastante grande, mas ele sequer entrou, por exemplo, nos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Foram 3 jogos, ele ficou no banco e não jogou nenhum minuto. O salário dele no River Plate não é conhecido, mas é um jogador que no Corinthians ganhava seus R$950 mil por mês. No River não chegou a ganhar isso, mas não é um salário muito baixo. Mas talvez reduza agora este salário justamente pela ideia de jogar. O River entrou em um acordo com o jogador para rescisão contratual, tá? E só espera ele encontrar um novo clube. E é isso que está acontecendo agora. Ele está ouvindo propostas, ele está ouvindo quem está interessado, para a partir do momento que tiver o contrato firmado com algum clube, ele chega para o River e diz, pode me liberar, eles liberam 0-0 e o Rojas vai jogar neste clube. É um jogador interessante, mas que tem este contexto de oscilações, de dúvida em relação a, por exemplo, o custo que teria uma contratação como essa, e de um jogador que, entretanto, está por baixo e quer voltar a jogar, quer ter um bom nível de novo na sua carreira, e que pode ser interessante para o Internacional. O Inter se manifestou a respeito dele, tá? No bastidor. Os dirigentes do Inter negam que exista um movimento pelo Matias Rojas. Não negam que existe o interesse, porque de fato é um jogador monitorado há muito tempo pelo Internacional, mas nega que existe hoje uma ideia de contratar este jogador. Mas esta ideia pode nascer, por mais que a direção do Inter diga que nesse momento não tem nada. E essa foi a expressão, não tem nada pelo Matias Rojas. Mas pode haver justamente pelo fato dele estar disponível no mercado nessas condições. E aí eu pergunto, você contrataria o Matias Rojas? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!